Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, o Inter Research, e agora com uma novidade, nós estamos convidando as empresas para um bate-papo com a gente. E para estrear este canal, nós trouxemos o Harley Scardoelli, CFO da Gerdau. Harley, tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Maior prazer estar aqui contigo, conversando aí contigo e com todos os clientes aí, e um grande número de clientes, né, do Inter e do Inter Research. Obrigada a você por ter aceitado a nossa proposta para estrear esse programa. E vamos lá, sem mais delongas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, apesar de todo mundo conhecer a Gerdau, uma empresa centenária, né? Mas falar um pouquinho quem é a Gerdau, falar um pouquinho, um breve histórico, mercado de atuação, tamanho, enfim, o que você puder falar para a gente, agradeço. Tá ótimo, muito obrigado, Gabriela, pela oportunidade de novo. Bom, a Gerdau, né, eu sei que muitos de vocês nos conhecem, né, mas para quem não conhece, né, em detalhe, a Gerdau é uma empresa brasileira, nascida aqui no Brasil há 120 anos, completados no início agora de 2021, então uma empresa realmente, como a Gabriela falou, centenária, né, começou atuando como uma fábrica de pregos aqui no sul, aqui perto de Porto Alegre, e foi crescendo sua atuação, se tornou uma grande produtora de aço. Então, hoje, a Gerdau está presente em 10 países, tá? Em toda a América, né? Desde o Canadá até passando, né, por América do Sul toda, né? Obviamente, uma grande atuação aqui no Brasil também, Argentina, Uruguai. Estamos na Colômbia, no Peru, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá. Então, uma grande participação nas Américas, né? Aqui no Brasil, nós somos realmente possivelmente o maior produtor de aço aqui no Brasil. Estamos tanto na produção de aços longos, né, que são as barras, que todo mundo conhece como o tradicional ferro para construção, que é o vergalhão que a gente chama, né, até perfis quadrados, barras chatas, aços especiais, bobinas, né, que são os aços planos. Né? Então, temos realmente uma diversificação muito grande de produtos, uma linha muito ampla, né, de produtos no mercado de aço, né? Atendemos muito o mercado da construção como um todo, né? Desde construção residencial, construção comercial, grandes projetos de infraestrutura. Atendemos também a indústria, né? Com toda essa linha de produtos que a gente tem. E atendemos também a indústria mais especializada com a nossa linha de aços especiais. Estamos também em energia renovável, né? Fornecemos aço aí para projetos de energia eólica, inclusive energia solar também temos. Então, uma linha bastante grande. O aço é um produto, né, que participa muito fortemente aí da economia como um todo, né? Sim, é verdade. Sabe que você comentando de toda essa atuação, no nosso relatório de início de cobertura sobre a Gerdau, o título trazia o seguinte: um Google na siderurgia. E, propositalmente, né, uma alusão a todo esse processo de inovação que a Gerdau tem apresentado nos últimos anos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas iniciativas. Hoje vocês têm a Juntos Somos Mais, a Ventures Gerdau. Então, quais são as expectativas e quais são os resultados desse novo posicionamento mais focado em inovação da Gerdau? Apesar de ser uma empresa centenária, é uma empresa super inovadora, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a Gerdau tem uma combinação muito boa entre uma empresa de um setor tradicional, que é o setor de aço, né, e um setor realmente muito importante na economia, como eu já citei, e ao mesmo tempo tendo uma visão e iniciativas, sabe, de inovação, iniciativas de digitalização dos seus negócios muito importantes, muito fortes. Tanto que nós recentemente criamos uma vice-presidência dentro da Gerdau, dentro de uma área de negócio que a gente chama de Gerdau Next, né? E não por acaso, né? Essa é a Gerdau do futuro, né? Então, nós estamos criando aí negócios no entorno do negócio do aço, mas que não se limitam só ao negócio do aço, né? Negócios em torno de logística, negócios em torno de novos materiais. Então, nós temos, por exemplo, estamos entrando no mercado do grafeno, que é um material muito avançado que, em combinação com aço, pode gerar produtos aí incríveis, né, para diversas aplicações. Nós temos também, como você mesmo mencionou, um braço de venture capital, né, ou seja, aquelas operações, né, onde a gente investe em startups, a gente investe em construtech, investe em fintech, a gente está, né, com diversas iniciativas. Fizemos algumas aquisições já também na área, né, adquirimos uma participação na empresa que se chama Brasil ao Cubo,
que inclusive teve uma participação aí muito relevante na construção de hospitais aí durante a pandemia, né? E colocou de pé hospitais do início até o fim, ou seja, de começar o projeto e até entregar o hospital funcionando, 45, 60 dias, algo realmente impressionante, uma tecnologia de construção modular, né? Então, tudo isso está dentro do guarda-chuva da Gerdau Next. Você falou também Juntos Somos Mais, né, que é um programa também que nós temos em parceria com a Tigre, com a Votorantim Cimentos, que é um programa basicamente de pontos, né, quase que um programa desses de fidelidade, onde tanto as pequenas lojas de material de construção, quanto os vendedores dessas lojas, né, vão acumulando pontos, né, ao utilizar esse nosso sistema de venda, que hoje está com uma penetração aí impressionante, né, em todas as lojas, né, pequenas lojas de material de construção em todo o Brasil. Então, é um braço muito importante, realmente, Gabriela, né, esse teu ponto sobre inovação é algo que a Gerdau realmente está colocando muita força e muita visão, e tem realmente essa combinação de uma indústria tradicional com toda essa visão moderna de inovação, né? O nosso CEO, né, que é o Gustavo Werneck, ele é um grande apoiador, e mais do que apoiador, né, ele é quem realmente está à frente de todas essas iniciativas, né, e com todo o apoio também do nosso conselho de administração, onde está presente a família Gerdau, controladora, né, que também tem uma visão empreendedora aí desde que o negócio começou há 120 anos atrás e que apoia muito essas iniciativas também. Legal, e foi legal você comentar também, principalmente sobre essa parte da Juntos Somos Mais, porque com a eclosão da pandemia, lá em 2020, surgiram muitas dúvidas, obviamente, com relação ao que seria da economia para o restante do ano, os efeitos dos lockdowns, dos caminhos que seriam tomados, enfim. Mas a Gerdau, ela acabou sendo destaque, né? Ela acabou se beneficiando principalmente do mercado de construção. Que vocês chamam também, inclusive, de mercado formiga, principalmente. Então, esse movimento, ele ainda se mantém em 2021 ou teve mudanças de drivers? Como que vocês estão vendo isso? Esse é um ótimo ponto. A gente realmente, nós temos um modelo de negócios, né, aqui no Brasil especialmente, né, onde a gente tem uma penetração muito grande nesse chamado mercado formiga, né, que são os pequenos consumidores, né, através especialmente da nossa Comercial Gerdau, que é uma rede de distribuição própria que nós temos, né, hoje consta com 70 filiais, e curiosamente, né, desde que a gente entrou com uma digitalização muito forte para a venda desses produtos, a 10ª filial em termos de tamanho na Comercial Gerdau é o nosso canal digital. Então, realmente mostra que isso é uma forma que está dando muito certo, né? Que alia, de novo, né, um produto e uma indústria tradicional com inovação, com digitalização, né? E um acesso bem mais amplo, né, para todo mundo, né? E não tenha dúvida que durante a pandemia, né, ocorreu esse fenômeno, né, das pessoas tendo que ficar em casa, muitas pessoas trabalhando em home office, muitas pessoas tendo, né, que evitar deslocamentos, né, então fazendo tudo das suas casas. O que resultou também em muitas iniciativas de tentar fazer reformas, fazer ampliações, trazer um pouco mais de conforto, né, para suas próprias casas, né. E não menos importante, viu, Gabriela, é toda essa transformação, eu diria, no nosso mercado financeiro através da redução, né, da taxa de juros aqui no Brasil, né? A gente nunca viveu um período com uma taxa de juros, tanto a taxa de juro real quanto a taxa de juros nominal, tão baixo, né? O que significa com isso? Significa que está sendo mais adequado para as pessoas tomarem empréstimos de mais longo prazo, né, que muitas vezes é investido no mercado da construção, ou através de trocando de casa, de apartamento, indo para um lugar um pouco maior, ou fazendo, como eu já falei, uma reforma, né, para ter um pouco mais de conforto durante essa época de pandemia, né. Então, o mercado da construção realmente ele teve aí, depois do momento inicial, né, da pandemia, ele teve realmente um crescimento bem interessante. A gente, de certa forma, hoje nós estamos atingindo volumes de entregas, né, e muito puxado por esse consumo que a gente acabou de falar, próximos ao que a gente teve lá já em 2014. A gente imaginava, né, que depois que a gente passou por anos mais complicados, a gente imaginava que a gente atingiria esse volume possivelmente só lá para 2024, 2025. Estamos realmente chegando nesses volumes agora em 2021. Tá? Legal. E agora, em 2021, a gente ainda está vendo a construção avançando, mas
Pelo que eu tenho sentido, mais agora também por parte das incorporadoras, das construtoras mesmo, e o que deve seguir motivando as vendas da Gerdau, a demanda para este ano, certo? Ou estou errada? Não, não, você tem razão. A gente continua com um mercado bastante demandado, né? Inclusive nós, para termos certeza, nós tivemos duas iniciativas aí fortes aqui no Brasil, inclusive, para ter certeza que a gente atende de forma adequada esse mercado, que realmente continua, como você falou, forte, né? Nós, em primeiro lugar, nós deslocamos praticamente a totalidade das nossas exportações, que há 2, 3 anos atrás elas eram uma parte significativa das nossas entregas, nós deslocamos praticamente totalmente para o mercado interno, né, para abastecer o mercado interno, em função dessa demanda mais forte, né? E também estamos trazendo de volta a capacidade que a gente tinha deixado inativa, né, há alguns anos já, estamos trazendo essa capacidade de volta. Nós temos uma usina produtora de aço no Paraná, em Araucária, que a gente chama de usina de Araucária, que estava parada já fazia praticamente 4 anos. E nós estamos trazendo ela de volta agora no segundo semestre, ela entra em operação, para realmente atender aí de forma adequada o mercado aqui no Brasil. O mercado realmente continua bastante demandado, viu, Gabriela? Os estoques continuam baixos na cadeia toda, né, de suprimentos, então a gente está trabalhando forte aí para atender a demanda. Eu acho isso excelente, na verdade, porque quando você vê a siderúrgica, né, ou enfim, a indústria de base, significa que toda a cadeia também está avançando, né? É um indicador de que o país está retomando. Então, isso é extremamente positivo e é essa visão que a gente tem por aqui também, de que o pior já ficou para trás e agora a gente segue em retomada econômica mesmo, em recuperação. Um outro ponto que eu queria comentar aqui, a gente, né, para a gente discutir um pouquinho. Desde o início do ano, a gente tem visto as commodities, os preços das commodities subirem bastante, né? Isso em razão, obviamente, da maior demanda por insumos, em virtude da recuperação global. Então, a gente não está falando só de China, mas também de Estados Unidos recuperando muito forte, Europa já com sinais de recuperação. E principalmente o preço do minério de ferro, né? A gente viu, subiu altas, né, históricas aí, preços recordes. O que vocês estão enxergando agora para esse momento de commodities como um todo? Tá? Vocês acham mesmo que a gente está num novo boom das commodities? Qual é a visão da Gerdau com relação a isso? Nós, em primeiro lugar, né, nós estamos vendo uma recuperação, né, na economia no mundo de forma geral, né? Algumas regiões, obviamente, que já bem adiantadas essa recuperação, né? Ásia, especialmente, Estados Unidos agora voltando forte também, Europa começando a voltar, o próprio Brasil, né, que a gente está vendo pela última projeção aí da Focus, né, com crescimento de PIB de 5%, né? E normalmente o consumo de aço ele responde muito, muito fortemente ao crescimento da economia como um todo, né? E obviamente que o minério de ferro está atrelado a isso também, né? Então a gente está vendo realmente um certo boom, né, em commodities, né? Então aí se inclui o minério, se inclui, né, o próprio aço, né? Difícil de prever se isso vai ser um ciclo tão longo quanto o último boom de commodities que a gente viu, mas nós acreditamos que isso que tem algum espaço ainda para acontecer, viu? A gente acha que isso pode durar alguns anos realmente, tá? E é um mercado que também teve algumas mudanças estruturais. Agora, voltando um pouquinho para o mercado do aço em si, né? Nós tivemos uma mudança aí, especialmente nos últimos 2 anos, né? Vindo da China, né? A China realmente está fechando capacidade. A China tinha uma capacidade muito grande, né? Parte dela é muito moderna, são investimentos recentes, né, com capacidade, com extrema produtividade, com custos muito competitivos, mas tinha uma parte bem mais antiga, né? E essa parte mais antiga, além dela ter problemas de custo, ela era uma indústria, exatamente por ter tecnologia muito antiga, bastante poluidora também. A China está num caminho realmente de redução de emissão de carbono muito forte. E com isso ela realmente está otimizando muito, né, a capacidade de produção de aço. Com isso, ela deixa de ser um grande exportador, como já foi no passado, e começa a reduzir a sua produção. E com isso, o que a gente está vendo é realmente um aspecto muito positivo para o ambiente de negócios do aço em geral. Preços estão mais estabilizados, né? Estão em patamares possivelmente mais condizentes, né, com o equilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Então a gente também acha que isso aí tem uma importância muito grande, né, nesse ambiente que a gente está vendo agora.
Ainda mais considerando que no passado a gente viu um excesso, a gente falava muito, né, dessa parte de excesso de capacidade no mundo, e estava afetando as margens, e por isso nós vimos, né, medidas protecionistas, a Section 232 lá nos Estados Unidos, com o Trump, enfim. Então, acho que agora a gente tem um ambiente muito mais confortável para siderúrgicas no mundo como um todo, né? E isso vem ajudando também nessa alta de preços, enfim. A gente tem uma visão assim um pouquinho mais conservadora com relação aos preços de commodities. A gente acha que deve se manter sim num patamar elevado, mas com uma certa correção natural, né? Mas a gente ainda acredita sim que é um momento positivo, com certeza. E aí me leva a uma segunda pergunta aqui também nesse aspecto ainda. Vocês têm capacidade de minério de ferro, né? Mas ela é toda absorvida na siderúrgica, apesar de vocês usarem muito sucata na produção siderúrgica da Gerdau, mas vocês têm essa capacidade de minério de ferro. Não faz sentido vender esse produto no mercado, aumentar a produção e atuar também no segmento de mineração? Essa é uma ótima pergunta também. A gente tomou a decisão, viu, Gabriela, de realmente utilizar as nossas reservas de minério, que elas são realmente bastante grandes, tá? Mas a gente tomou a decisão de utilizar ela realmente para a nossa própria produção, né? Nós temos uma usina integrada no estado de Minas Gerais, né? A usina de Ouro Branco, e a nossa produção de minério está dedicada a suprir as necessidades de Ouro Branco. Ouro Branco é uma usina realmente muito grande, com diversas linhas de produção, né? E a gente vê uma possibilidade de crescimento aí muito interessante através dessa usina também, né? Então a gente quer realmente reservar o nosso minério para ser dedicado a suprir essa usina, né? Porque a tonelada que a gente não vende hoje, a gente amanhã vai estar usando para produzir aço e entregar aqui no mercado brasileiro, né, que está bastante demandado, como a gente já viu, né? Então, realmente, o nosso foco é esse, né? Vão haver investimentos em mineração na Gerdau, sem dúvida, né? Mas isso muito em função de suprir, de novo, né, o consumo próprio da nossa usina, né? Nós temos uma equação de custo muito boa, né, na nossa mineração em Ouro Branco, né? Mas ela, obviamente, que mineração sempre exige investimentos constantes, né? Está todo mundo migrando agora, né, para processamento a seco. A gente tem que estar sempre trabalhando em novos licenciamentos, né, para ampliar as cavas, né, onde a gente trabalha, né, e retira o minério. Então, o nosso foco realmente é bastante interno. Sim, justo, é justo. E vamos falar então ainda de preços, né? Porque para vocês o minério de ferro, ele é um custo, é um insumo dentro. Então, com essas altas generalizadas das commodities, devido à demanda interna estar bastante aquecida, vocês têm conseguido repassar esses custos via aumento de preço para a cadeia. Mas a gente sabe que existe um limite até onde esses repasses podem ocorrer. Então, o que vocês estão vendo para o segundo semestre de 2021, em termos de preços das commodities e em termos de repasse desses custos? Acho que ainda dá para continuar repassando, ou a gente deve ver um pouquinho de compressão nas margens? O que você pode me antecipar? Eu acho que o movimento que a gente viu aí, tanto de custos quanto de preços, né, no nosso setor, ele já chegou num ponto mais de equilíbrio, viu, Gabriela? A gente teve, de novo, né, a gente tem que olhar um pouquinho em contexto, né? O mercado, por exemplo, de aço no Brasil, por muito tempo, por mais de ano, né? A gente passou, por exemplo, estou falando 2, 3 anos atrás, né? Passamos aí com preços muito abaixo dos preços internacionais, porque a demanda no Brasil estava muito fraca, né? Agora que a demanda tá mais forte, a gente realmente conseguiu recuperar as margens para os patamares mais, eu diria, mais normalizados e recuperar margem, porque realmente a gente teve uma inflação de custos aí que não foi pequena, né? Minério, que é um insumo importante, né, subiu bastante. Diversos dos nossos inputs, né, tipo ligas, refratários, carvão mineral também que é importado, né, são precificados em dólar, né? O dólar subiu bastante, né? Mesmo que hoje a gente veja o dólar baixou um pouco em relação ao que estava, se a gente comparar há 2, 3 anos atrás, ele caminhou bastante, né? A gente estava com dólar, né, entre 3 e 4, né? Hoje estamos com dólar perto de 5, né? Então realmente teve uma inflação de custos, né? E tudo isso fez parte aí dessa tentativa de recuperação de margens da nossa indústria também, né? Hoje eu acho que nós estamos numa situação mais de equilíbrio, tá? Então, em relação ao segundo semestre, né, que é a tua pergunta, eu vejo as coisas mais equilibradas, viu? Talvez aconteçam
movimentos, mas são mais marginais, tá? Para um lado ou para o outro, tá? Tá. Então, tá ótimo, ok, justíssimo. Acho que se a gente estiver esperando um cenário de acomodação das commodities e considerando que os aumentos de preços que vocês já anunciaram ainda estão sendo implementados, faz todo sentido que ao longo do ano a gente ainda veja margens bastante fortes e exatamente isso que você falou, um cenário mais equilibrado, com certeza. Scardoelli, agora falando um pouquinho de um assunto que está bastante em pauta, e inclusive a gente deve iniciar a nossa carteira recomendada, né, nesse aspecto também nos próximos meses aí, é com relação a ESG. Existem, né, algumas frentes que defendem que por ser, por exemplo, uma siderúrgica, uma empresa nesse ramo, ela jamais vai conseguir ser uma companhia ESG. O que a Gerdau tem feito para mudar essa imagem de que, não, uma siderúrgica também pode ser ESG? Quais são os objetivos de vocês de longo prazo? As metas, por exemplo, do management da companhia, elas estão atreladas à ESG? Quais as iniciativas, as frentes que vocês estão atuando? Enfim, como que está a Gerdau com relação a isso? Ponto extremamente importante, viu, Gabriela? E você tem toda a razão, né? Às vezes uma indústria tradicional como o aço, né, pode ser vista como uma indústria que, de certa forma, está muito mal posicionada, né, em relação a esses temas de ESG, né? Especialmente o aspecto de meio ambiente, né, geração de CO2, né? Nós como empresa, né, Gerdau como empresa, tem uma boa história para contar, tá? Em primeiro lugar, porque nós temos, de certa forma, 75% da nossa produção é uma grande reciclagem de sucata, né? Não é a base de minério, né, e carvão mineral, é onde existe a maior geração de gás carbono, de CO2, né? Então, nós, por sermos grandes recicladores, né, nós já trazemos um número, comparado à média da indústria, tá, bem menor, né? Então, se a gente olhar a média da indústria do aço, né, no mundo, em termos de carbono, né, por tonelada de aço produzida, está mais ou menos aí por 1,8, 1,9 toneladas de carbono por tonelada de aço produzido. A Gerdau tem um número que é metade desse número, tá? Nós estamos no entorno de 0,9 toneladas de carbono, de CO2, né, por tonelada de aço. Então, a gente está super bem posicionado. E vamos evoluir ainda mais, tá? Nós vamos estabelecer realmente metas aí de melhorias nesses indicadores, e não somente no indicador, né, de carbono, né? Nós, aí atrelando um pouquinho com a segunda parte da tua pergunta, né? Nós estabelecemos e fizemos isso via Assembleia Extraordinária no final do ano passado, que parte da remuneração dos executivos, que é aquela remuneração de longo prazo, atrelada, né, às ações, que existem indicadores de performance por trás, 20%, tá, dessa remuneração vai estar atrelada a indicadores ESG. Nós temos um scorecard bastante completo de todos os fatores que a gente está monitorando, tá? De novo, né, o Gustavo, nosso CEO, o nosso conselho, tá, é muito focado nesses temas, exatamente porque sabe, né, que a gente tem uma boa história para contar dentro de um tema que é cada vez mais relevante para a sociedade, né? E nós escolhemos 3 indicadores dentro de diversos que nós acompanhamos, tá? Que um deles é exatamente as emissões de carbono. O segundo deles é o percentual de mulheres em posições de liderança, tá? Porque daí o tema realmente da inclusão, da equidade, né? E o terceiro indicador é o valor econômico adicionado, que de certa forma é a medição de resultado, né? Criando valor para os acionistas, né? Que a gente traz também como empresa. Então, esses 3 fatores estão na remuneração dos nossos executivos, tá, no nosso plano de longo prazo, tá? E nós estamos trabalhando, como é um plano que ele tem 3 anos, né? Ou seja, cada período de avaliação são 3 anos, né? Durante esse ano de 2021, tá, nós estamos estabelecendo as metas, tá, que vão valer para esses próximos 3 anos, tá? A gente sempre muito cuidadoso, né, Gabriela, com esses temas, porque a gente gosta de abordar esses temas que são relevantes, de novo, para a sociedade como um todo, de forma muito responsável, né? Então, a gente quer estabelecer metas que sejam agressivas, ousadas, mais factíveis, partindo de números reais, de números, sabe, bem estudados, né? Então, a gente está tratando esse tema com muito cuidado, mas, sem dúvida, os indicadores estão estabelecidos e as metas, até o final do ano, a gente vai ter metas aí para divulgar, inclusive, para o mercado, tá? Que legal, estou ansiosa para ver também. E, né, já que a gente vai soltar também uma carteira recomendada ESG, vamos ver se a Gerdau também entra nessa carteira. Ótimo. Scardoelli,
um pouquinho aí, falando um pouquinho do passado recente da Gerdau. Faz pouco tempo vocês anunciaram um plano bastante arrojado de desinvestimentos. Eu queria entender um pouquinho o racional por trás dessa decisão de se desfazer desses ativos especificamente, e quais foram os efeitos desses investimentos, quais foram os desdobramentos com relação a esse plano de investimento que foi feito pela Gerdau nos últimos anos. Também esse realmente foi um momento muito importante, né, na evolução da empresa, né? A Gerdau passou por um momento de crescimento muito forte, né, Gabriela, a partir da década de 80, 90, né? E esse crescimento envolveu diferentes geografias também, né? Nós, não só nas Américas, né, como nós estamos hoje, nós também fomos para a Europa, nós adquirimos uma operação na Espanha. Eu, inclusive, passei 2 anos da minha vida profissional, né, nessa operação nossa na Espanha. Adquirimos uma operação na Índia. Então, o crescimento foi bastante abrangente, né? Depois, quando nós passamos pela última crise no setor, a gente resolveu ser mais criterioso e pensar, será que todas essas nossas operações de geografias, no longo prazo, vão ter um nível de performance, de retorno adequado? E chegamos à conclusão que não, que valeria a pena, sim, a gente desinvestir de algumas dessas operações e focar no restante dos negócios, onde a gente sabia que ia conseguir ter retornos aí adequados, remunerar bem os nossos acionistas, pagar bons dividendos, né, e continuar crescendo. E foi isso que a gente fez. Então, a gente passou aí possivelmente um período de mais ou menos 3 anos, onde nós vendemos, como eu já mencionei, nossa operação na Índia, vendemos nossa operação na Espanha, vendemos nossa operação no Chile, vendemos parte da nossa operação nos Estados Unidos, que a nossa operação nos Estados Unidos continua sendo muito, muito forte, muito grande, mas tinha um segmento lá, que era o segmento específico de vergalhão e de fio-máquina que a gente vendeu, né, porque era um modelo de negócio diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é muito forte, né, muito resiliente, e ajustamos a empresa. Nesse processo também, o que a gente conseguiu? Além de focar nessas operações, né, nesses 10 países, né, que a gente continua hoje, a gente também utilizou os recursos das vendas para reduzir também as nossas dívidas e deixar o balanço em condições muito boas, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos com uma alavancagem, né, que é a relação, né, da nossa dívida com a nossa geração de caixa, com EBITDA, abaixo de 1 vez, né, que para a indústria é um número realmente muito, muito bom, muito baixo. E a gente deve, inclusive, continuar reduzindo um pouco isso, né? Ou seja, significa que toda a dívida que a Gerdau tem hoje, com a geração de caixa de menos de 1 ano, a gente teria condições de pagar. Então, isso aí deixa, realmente, a gente numa condição de balanço, né, de fortaleza, né, de estrutura, né, de capital muito boa, né? Esse ponto até já joga para a minha próxima pergunta, porque estando nessa situação extremamente confortável em termos de balanço, estrutura de capital, enfim, olhando para a Gerdau mais além, né, para os próximos anos e depois desse plano todo de desinvestimento que nós acabamos de falar, e por hoje a Gerdau ser uma empresa mais enxuta, mais focada no seu core business, quais são os planos lá para frente, pensando na Gerdau do futuro, né? Pensando que você tem uma empresa aí para os próximos 100 anos de empresa, né? O que vocês estão vendo? Quais as principais vias de crescimento? O que é o futuro da Gerdau? Ótima pergunta. E sabe que depois que a gente concluiu o processo de desinvestimentos, né, foi exatamente essa pergunta que o nosso conselho se debruçou, né? Bom, fizemos o que a gente tinha que fazer, agora temos a oportunidade de olhar com tranquilidade para o nosso futuro. O que a gente quer construir para a Gerdau ali na frente, né? Então foi uma iniciativa muito forte do nosso conselho, junto, obviamente, né, com o Gustavo, né, nosso CEO, e se chegou a algumas conclusões, né? Primeiro que as geografias que a gente que restou esses 10 países, né, são importantes para nós, especialmente Brasil e América do Norte, que tem, obviamente, que as maiores, né, dimensões dentro do nosso negócio, né? Que o negócio do aço continua sendo um negócio para nós com amplas possibilidades de crescimento e crescimento com rentabilidade, porque é um produto, de certa forma, que o custo-benefício do aço ele é muito difícil de ser substituído na maior parte das suas aplicações, né? E, ao mesmo tempo, abrimos toda essa avenida aí de crescimento via Gerdau Next, né? Que são os novos negócios que a gente está olhando, negócios
no entorno do negócio do aço, mas não só dedicados totalmente somente ao aço, né? Então, essas são as avenidas de crescimento hoje, viu, Gabriela? Ou seja, nós temos oportunidades muito boas de continuar crescendo no Brasil e com o Brasil. O Brasil é um país que, por exemplo, um ano como esse, que a gente está crescendo 5% no PIB, a gente está tendo um crescimento de aço aí maior do que 10%, 10%, 15%. Né? Precisa de muito aço, né, para crescer junto com um país como o Brasil. Né? Então, investimentos no Brasil para manter nossas operações extremamente competitivas, aproveitar oportunidades de crescimento. Nós recentemente fizemos uma aquisição de uma usina no Nordeste, que entrou muito bem no nosso portfólio de ativos aqui no Brasil. Continuar investindo na América do Norte, onde nós temos usinas muito boas e que a gente está investindo lá fortemente em produtividade e processo, para ter uma estrutura de custos muito competitiva. Então, esse também é um ponto importante para investimento. Mineração, como eu já mencionei, né, para continuar tendo um fornecimento super competitivo para a nossa operação de Ouro Branco. E os negócios adjacentes que a gente chama de Gerdau Next, que também tem uma avenida muito boa e que para nós, né, Gabriela, também tem algo muito interessante, importante de mencionar. Também é um fator de atratividade e retenção dessa turma nova que quer estar entrando no mercado de trabalho. Então, nós temos a combinação de uma indústria tradicional, que está aí há 120 anos e que quer estar aí por, no mínimo, mais 120 anos, com oportunidades de crescimento via venture capital, via investimentos em startups, participação em conselhos de startups, explorar novos negócios, explorar novos produtos, como é o caso do grafeno. Então, tem uma infinidade aí de oportunidades que a gente está explorando. Acho que esse é o futuro. Sim, ou seja, né, o Google da siderurgia, né? Foi o título do relatório, abri a live falando isso. É exatamente essa visão que eu tenho mesmo. Eu lembro que há alguns anos eu tive a oportunidade de ir lá com vocês visitar uma das usinas em Pittsburgh, nos Estados Unidos, acho que era isso. E é engraçado, né, que quando a gente vai visitar uma usina, a expectativa não, né? Como é siderúrgico e pode, não sei o quê, e aquela coisa pesada, e não foi essa sensação que eu tive quando eu estive lá. Foi de algo muito mais, foi uma surpresa bastante agradável. Então tinha lá um robô que, né, operava também aqui e ali, a sensação de um ambiente limpo mesmo. Essa que é a verdade, porque tendo em vista o que você vê de siderúrgicas, enfim. Então, acho que faz todo sentido tudo isso que você falou em termos de futuro da Gerdau, né, desses novos negócios, dessas novas frentes, enfim. Scardoelli, então vamos lá, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui da nossa vídeo, né? E eu queria que você deixasse aqui, aproveitar essa oportunidade para que você deixasse uma mensagem aí para os investidores ou potenciais investidores da empresa, uma mensagem final, enfim, fique à vontade. Tá ótimo, Gabriel. Bom, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo ter participado aqui dessa conversa contigo, nesse vídeo, né? Eu acho que a mensagem que eu deixo, né, para os investidores atuais, né, ou potenciais, é que acho que a Gerdau é uma empresa, como a gente já falou, né? 120 anos de história, mas já olhando para os próximos 120 anos, né? É uma empresa que vem de uma indústria tradicional, mas com uma visão muito moderna, muito arrojada, ao mesmo tempo mantendo, né, uma solidez financeira que é importantíssima, né? É uma indústria de capital intensivo, então tem que ter bastante cuidado na sua alocação de capital, mas é uma mensagem, de novo, uma mensagem positiva de crescimento. Eu tenho a minha vida profissional toda atrelada à Gerdau, né? Eu estou na empresa há 33 anos, eu praticamente me formei e entrei na Gerdau. Tive diversos pessoas, poxa, 33 anos na mesma empresa, eu tive diversos empregos dentro da própria Gerdau, de tantas oportunidades que eu tive, né, de participar em diversas geografias, em diversos negócios, segmentos. Então, é uma experiência espetacular. E é uma empresa que vai continuar crescendo. Temos avenidas de crescimento muito interessantes, muito atentas a todas as tendências no mercado, inovação, digitalização, indústria 4.0. Então, tudo isso está na nossa mesa aí todo dia. Então, eu só vejo coisas boas aí para a gente aí para os anos que vêm, viu? Excelente, excelente. Gerdau é um case que eu gosto bastante. Acompanho já há alguns anos, você sabe, e
gosto muito, muito do case, gosto muito do management como um todo, de vocês, do trabalho que vocês têm feito, e reconheço toda essa mudança que ocorreu nos últimos anos para trazer, inclusive, a Gerdau no patamar onde está hoje, né? Scardoelli, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui à disposição também. E, pessoal, obrigada também pela audiência de vocês. E até a próxima com outras empresas também e com o Scardoelli mais uma vez, em breve, né, Scardoelli? Fica aí já Sem o convite. Sem dúvida, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela. Maior prazer, viu?